Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui reunidos mais um domingo para juntos celebrarmos, louvarmos e adorarmos o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Antes de nós iniciarmos o nosso culto, eu queria trazer uma breve orientação pastoral para você. As transmissões e os cultos online têm sido uma bênção para que as nossas famílias participem das nossas transmissões e juntos cultuem ao Senhor. Portanto, aqui vai uma palavra pastoral para o seu coração. Reúna a sua família. Estejam vocês no mesmo local, no mesmo ambiente. Eu sei que quando a gente está em casa, às vezes um entra para um quarto, o outro vai para um outro, um vai assistir num celular, o outro num outro celular. Eu queria pedir a você para que você transformasse esse momento num momento de culto, dando a este momento toda a reverência que esta ocasião requer. Portanto, reúna a sua família. Se vocês estiverem ao redor da mesa, ou estiverem juntos sentados no sofá, mas estejam reunidos. Esse é um momento de você reunir a sua casa, toda a sua família, para que enquanto família vocês prestem a Deus um culto, para que o louvor de vocês não seja apenas um louvor individual, mas seja um louvor familiar, que toda a família seja conduzida à adoração, que toda a família junta, reunida, seja edificada, ministrada, abençoada. Portanto, ainda dá tempo. Queria convidar você para que chamasse seus filhos, chamasse seu cônjuge, sua esposa. Vamos nos reunir. É tempo de nós nos reunirmos. Nós precisamos estar juntos. E é muito comum, dentro de casa, a gente dividir o mesmo ambiente e ainda assim estar separado. Portanto, nós não faremos isso no momento do culto. Quero conclamar a você e dar essa orientação pastoral, para que quando nós estivermos cultuando ao Senhor, você reúna a sua casa e juntos, em família, prestemos um culto de louvor e adoração ao nosso Senhor e Salvador. Bom, eu gostaria de introduzir lendo um texto da Escritura Sagrada. É um pequeno fragmento daquilo que Paulo nos apresenta na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4. Eu gostaria de ler apenas o verso 16 ao verso de número 18. O apóstolo Paulo diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Bom, meus irmãos, eu gostaria de trazer esta palavra para que você não desanimasse. Não desanimes. Reanime-se no Senhor. E eu tenho absoluta certeza e convicção de que hoje, durante este culto, Deus vai visitar o seu coração, visitar a sua casa, a sua família e dar a você uma nova esperança, um ânimo novo. Portanto, fica aqui a palavra do apóstolo Paulo para o seu coração. Não desanime. Lembre-se do que o apóstolo está nos ensinando. A tribulação que nós estamos vivendo é leve e momentânea. Não se esqueça, isso vai passar. Esse tempo vai passar. E nós outras vezes nos reuniremos para louvarmos a Deus juntos enquanto igreja. Esse tempo é transitório, não é permanente.
não é eterno, não vai durar para sempre. O apóstolo Paulo diz, a nossa leve e momentânea tribulação. O que esse texto está dizendo é que as tribulações que nós enfrentamos, elas têm prazo de validade. E o prazo está a vencer. Eu creio nisso. Creio que muito em breve um novo tempo surgirá. Um momento diferente se iniciará para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja. Então, não desanime, porque esse momento há de passar. E aí, eu gostaria de concluir essa pequena reflexão, fazendo com que seus olhos se voltem para o que o apóstolo Paulo diz no verso 18. O apóstolo Paulo diz, olha, não se atentem para aquilo que é temporal, mas para aquilo que é eterno. Nós não nos guiamos por vistas, meus irmãos. Os nossos olhos precisam estar postos na eternidade. Portanto, olhe para cima, olhe para Deus, olhe para aquilo que é eterno e não para aquilo que é temporal. Não desanime, isso vai passar. Coloque os seus olhos em Deus. Vamos ter uma palavra de oração? Bom, presumo que você tenha seguido a orientação pastoral e tenha reunido a sua família ao seu redor. Então, dê a mão à pessoa que está ao seu lado, ao seu filho, ao seu esposo, à sua esposa, dê a mão à sua família. Mas ainda assim, se você estiver sozinho, curva a sua cabeça e ore, ore. Nós precisamos buscar o Senhor. Não seja um telespectador, participe. Você não está aqui assistindo um culto, você está aqui prestando um culto. Então feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos juntos orar ao nosso Deus. Pai, bendito seja o teu nome. Nós te agradecemos por esta palavra que nos traz vida, nos traz fé e nos traz tanta esperança. Isso vai passar. Essa tribulação, ela é leve e momentânea e ela não pode ser comparado ao eterno peso de glória que nos aguarda. Deus, em nome de Jesus, que os nossos olhos não estejam postos nas circunstâncias e nem tampouco nas dificuldades, mas que possamos, assim como o salmista, elevar os nossos olhos para os montes, elevar os nossos olhos em direção ao Senhor, porque o Senhor é o nosso socorro, é a nossa fortaleza, socorro bem presente nas horas de angústia e de tribulação. Que os nossos olhos, ó Deus, não estejam postos naquilo que é temporal, mas que os nossos olhos estejam voltados para a eternidade, sabendo que o Senhor tem um propósito sobre todas estas coisas. Visita a igreja, visita o teu povo, visita cada uma das famílias que se reúnem nesta noite para te cultuar e para te adorar. Que seja uma noite de muita edificação, de muita visitação do teu Espírito, que a manifestação do teu poder e da tua graça seja materializada na vida e no lar de cada uma das famílias que participam deste culto. Ó Deus, nós suplicamos a Tua graça sobre as nossas vidas e fazemos esta oração com todo o nosso coração, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos louvar, vamos adorar. Olha, eu estou com o coração aqui cheio de alegria e de vontade de abrir os meus lábios em louvor e adoração ao Senhor. Olha, eu sei que os dias são maus, mas não nos esqueçamos, o nosso Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, portanto, vamos adorar ao Senhor, aí com a sua família, aí com os seus, vamos abrir os nossos lábios e entoar louvores de adoração ao nosso Senhor, tributar a Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração nesse momento. Rasgue a sua alma, rasgue o seu coração diante do Senhor e o adore com toda a sua força. E
e com todo o seu entendimento. Agora é hora de você se levantar aí do seu sofá, começar a adorar o Senhor em celebração a Ele. A graça de Deus está sobre nós. Nós somos justificados pela graça, o favor imerecido de Deus. Adora o Senhor conosco. Certeza que você conhece essa música. Diz assim: oh, 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 oh.
Bom, meus irmãos, chegou um momento muito importante do nosso culto, momento de nós cultuarmos a Deus por meio dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus para que nos servisse como um sólido fundamento para esta prática. O texto que faço menção está no livro de Atos, capítulo 4, a partir do verso de número 32. É um recorte que Lucas nos traz sobre como vivia a igreja primitiva. O texto diz assim: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Meus irmãos, esse texto aqui é um texto que traz uma grande riqueza de detalhes sobre o espírito generoso e dadivoso com o qual a igreja vivia as suas relações no primeiro século. A Bíblia diz que a igreja primitiva vivia a comunhão de maneira tão intensa, mas tão intensa, que eles não permitiam que qualquer pessoa que pertencesse à comunhão, que pertencesse à igreja, passasse ou sofresse qualquer tipo de necessidade. Os irmãos estavam dispostos e prontos, inclusive, a colocarem à disposição do reino de Deus os seus próprios bens, as suas próprias propriedades. O texto narra a história de que muitas pessoas vendiam suas casas, suas propriedades e colocavam o valor respectivo à disposição dos apóstolos, e os apóstolos direcionavam e canalizavam esse recurso para o socorro dos necessitados. E para exemplificar isso que estava acontecendo na igreja primitiva, Lucas nos conta a história de um homem chamado Barnabé. A Bíblia diz que ele vendeu um campo, uma propriedade, não se sabe se era fruto de herança, se era fruto do seu trabalho, mas o fato é que aquele homem vendeu uma propriedade, algo que lhe era muito caro, e ele colocou tudo aquilo à disposição do reino de Deus para socorro dos necessitados. Meus irmãos, quantas demonstrações de amor, de cuidado e de compaixão. A igreja era uma igreja que vivia de maneira muito intensa cada um desses valores, e a generosidade, a liberalidade eram marcas indeléveis desta igreja. Bom, eu estou trazendo esse texto para a nossa reflexão, porque você que tem acompanhado o dia a dia da Igreja Presbiteriana Avenici, sabe o quanto esse conselho, o quanto o corpo pastoral desta igreja está sensível à necessidade das famílias que compõem a nossa comunidade. Diversas ações estão acontecendo e nós queremos louvar a Deus porque Deus tem levantado muitas pessoas para abençoar e socorrer os necessitados. E eu quero dizer a você que boa parte do que está sendo arrecadado, a administração da tesouraria da igreja, a partir de decisões do conselho, tem sido no sentido de socorrer essas pessoas. Portanto, meus irmãos, que Deus nos mova nesta direção. Lembre-se, o seu dízimo e a sua oferta tem sido utilizado como um instrumento da graça de Deus para socorrer famílias, missionários, irmãos e irmãs
que sofreram um grande impacto em razão das dificuldades que nós estamos vivendo nos últimos dias. Bom, diante disso, eu quero convidar você para que esse texto aqui te sirva como inspiração. Nós vamos cantar uma próxima canção, e essa canção, à medida que ela estiver sendo cantada, eu quero convidar você para que utilize esse tempo para cultuar a Deus por meio do seu dízimo e por meio da sua oferta. Nós vamos disponibilizar aqui as contas da igreja, e você pode, por meio do seu aparelho telefônico, por meio do seu aplicativo, fazer uma transferência eletrônica e ser fiel a Deus na devolução dos seus dízimos e das suas ofertas. Que Deus nos mova nessa direção. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Agradecer-te por tão
Bom, meus irmãos, nós chegamos agora ao momento mais importante do nosso culto. O momento onde Deus nos falará por meio da sua palavra. Portanto, eu quero convidar você para que você faça calar e sossegar todas as vozes que estão ao seu redor. É muito importante que você esteja voltado, com a sua atenção completamente voltada para cá. Sabe que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com os crentes para tentar mensurar a atenção que as pessoas estavam dando ao sermão. E sabe o que a pesquisa revelou? 90% das pessoas que ouvem e que assistem os sermões, durante a ministração, 90% delas ficam pensando em outras coisas. Veja a importância, irmãos, de nós levarmos esse momento a sério. Mais do que estar na frente de uma tela, é muito importante que a sua alma e o seu coração estejam voltados e inclinados, atentos, para receber tudo que Deus deseja te falar. Fica atento, não perde nada não. Fica conosco aqui, que os seus olhos estejam voltados para cá, mas que a sua alma, o seu coração e a sua mente estejam completamente conectados nesse momento. Amém, meus irmãos? Vamos ter uma palavra de oração para preparar o nosso coração, para que Deus nos fale e nos fale de maneira graciosa, para que Deus visite o nosso coração e para que Deus visite a nossa casa. Pai, nós queremos te dar graças por este precioso momento onde nós paramos tudo para ouvir a Tua voz. Ó Deus, nos faça perceber a seriedade que esse momento requer de nós. Portanto, que a nossa atenção esteja completamente voltada para o Senhor, para a Tua palavra, para a exposição dela, que não percamos nenhuma informação, mas que recebamos da parte do Senhor a Tua santa e bendita instrução. Ó Deus, usa este Teu servo, tão indigno da Tua graça, e não permitas, ó Deus, que a minha pequenez ofusque a grandeza da Tua glória. Usa-me, ó Deus, apesar de mim mesmo, apesar das minhas limitações, e glorifica o Teu nome esta noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, o tema do sermão essa noite é casamentos à beira do abismo. Casamentos à beira do abismo. Eu participava de uma reunião essa semana no trabalho e uma das magistradas que faziam uso da palavra dizia que o tribunal precisa se preparar para a quantidade de ações de divórcio que serão ingressadas no Poder Judiciário depois da pandemia. Porque o fato é que o isolamento social tem colocado à prova muitas relações familiares. Há casais que estão passando por um verdadeiro teste de fogo e muitos deles irão sucumbir. Quando se trabalhava fora, quando se tinha uma rotina externa, era possível minimizar os efeitos de uma relação desgastada. Mas agora estamos todos trancados dentro de casa, convivendo 24 horas por dia. Então, antes que alguém diga que a pandemia colocou em crise relacionamentos conjugais, eu prefiro dizer que a pandemia e o isolamento social apenas colocou em evidência que alguns casamentos já estavam em crise. Alguns relacionamentos já estavam à beira do colapso. E a convivência intensa dentro de casa apenas tornou isso notório. Bom, casamentos à beira do abismo. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto da Escritura que se encontra no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, a partir do verso de número 12. Eu quero que você preste muita atenção na leitura. Tão importante quanto a exposição da palavra é a leitura da palavra.
Deus nos fala por meio da sua própria palavra. Então fique atento a cada detalhe presente nesse texto. Segundo Samuel, capítulo 6, a partir do verso de número 12, diz assim a Escritura Sagrada. Então, avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Preste muita atenção no que vai acontecer a partir do verso de número 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez hoje o rei de Israel, descobrindo-se aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre a um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai, e a toda a sua casa, mandando-me que me fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem tu falastes, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Casamentos à beira do abismo. Meus irmãos, há muitos casamentos que estão em perigo. Diversos. Casais que estão se desintegrando. Relações familiares que estão à beira da ruptura, à beira da separação. Mulheres que estão cansadas de seus casamentos. Maridos que estão cansados e exaustos de tanto lutar. Há relacionamentos que estão literalmente à beira do colapso, à beira do término. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, é a história, uma das histórias mais bonitas de Davi. Davi estava realizando um grande sonho da sua vida, trazendo para Jerusalém a arca do Senhor. E o que está em voga aqui é a relação entre ele e sua esposa. Portanto, os nossos protagonistas esta noite, nada mais, nada menos, são do que Mical, do que Davi, o grande rei de Israel, e Mical, a sua esposa. Como todo casamento, irmãos, a história de Davi e Mical foi uma história muito bonita. Eu não sei se vocês se lembram disso,
mas Davi era um Zé Ninguém, até o dia em que ele saiu do anonimato, quando ele venceu o gigante Golias. Não sei se você se recorda do que a Escritura nos conta desse fato, mas Golias, o duelista, havia se apresentado e afrontado o exército de Israel. Não havia homem em Israel que respondesse àquele chamamento, ninguém que tivesse coragem bastante para enfrentar. A ponto do rei lançar um desafio e dizer: olha, quem vencer esse gigante vai casar com a minha filha, e mais do que isso, nunca mais pagará imposto em Israel. Veja que o rei colocou alguns elementos para serem motivadores aos homens, mas nem diante destes elementos motivacionais ninguém se apresentou para enfrentar o gigante. Até que um jovem chamado Davi decidiu enfrentar aquele gigante. Venceu de maneira heróica e depois de vencer o gigante, ele conquistou o direito de se casar com a filha do rei, de se casar com Mical. Mical, portanto, era o grande prêmio daquela vitória maiúscula de Davi. Quando chegou o tempo para que Saul honrasse a sua palavra, Saul já havia nutrido no seu coração uma certa indisposição em relação a Davi, e chegou um momento onde ele chegou a flertar com a possibilidade de não entregar Mical a Davi. Então o rei Saul coloca um outro desafio, diz assim, que só vai entregar Mical a Davi se Davi matar 100 filisteus e trouxer como prova disso os seus prepúcios. A Bíblia diz que Davi vai para o campo de batalha e, como o rei tinha pedido 100, Davi então mata logo 200, o dobro, e traz os prepúcios daqueles homens, coloca diante do rei e então conquista mais uma vez um direito que já lhe havia sido assegurado, de casar com Mical. Vejam vocês, irmãos, que Davi, portanto, conquistou o coração de Mical por meio de atos heróicos, por meio da sua bravura, por meio da sua força. Por outro lado, meus irmãos, nós não podemos desconsiderar também a figura de Mical. Se de um lado nós temos Davi com tantas demonstrações, do outro lado nós encontramos também uma jovem apaixonada. A Bíblia diz que quando Saul já havia assentado no seu coração o desejo de matar Davi, a Escritura nos relata que a própria Mical enganou o seu pai e ajudou Davi a fugir. Davi devia a sua vida à sua esposa. Portanto, nós estamos falando, irmãos, de um casal apaixonado. Estamos falando de um casal, um relacionamento que foi construído diante de tantas dificuldades, diante de tantas provações, diante de tantas intempéries. Davi e Mical transpôs cada uma dessas dificuldades. E aqui nós estamos num momento crucial na vida deles. As dificuldades ficaram para trás. Davi agora era rei de Israel. Mical agora era rainha em Israel. Um casal que havia sido construído, solidificado, diante das grandes tempestades que haviam enfrentado no passado, e agora chegou o momento onde eles poderiam gozar das bênçãos de Deus, das benesses. E é exatamente num momento como esse que esta relação é posta em perigo. O casamento entre Mical e Davi é colocado à beira do abismo, exatamente neste momento histórico em que nós
nos encontramos aqui no texto de 2 Samuel, capítulo de número 6. E a partir dessa história, irmãos, eu gostaria de apresentar a vocês alguns perigos que rondam os casamentos. Quais são os perigos que rondam as relações conjugais? Bom, o primeiro perigo que esse texto nos mostra está no verso de número 16. O verso de número 16 diz assim: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Sabe qual é o primeiro perigo que ronda os casamentos? Solidão acompanhada. Meus irmãos, esse texto aqui nos conta um dos momentos mais importantes da vida de Davi. Como eu disse no início, Davi estava realizando um grande sonho, trazer a arca de Deus para Jerusalém. E onde estava Mical? Não estava com ele. Davi estava em procissão, Davi estava junto com o povo de Deus celebrando, conduzindo a arca, até que a arca entrasse em Jerusalém. E sabe onde Mical estava? Em casa. Ela não estava com seu marido. Falar sobre solidão dentro do casamento, irmãos, parece algo estranho. Parece ser um assunto paradoxal, um verdadeiro contrassenso. Mas é exatamente isso. Existem pessoas que estão casadas e que se sentem sozinhas. Nós estamos falando, irmãos, de uma solidão que é psicológica. A questão não é estar sozinho, a questão é se sentir sozinho. Você pode estar acompanhado, ao lado do seu cônjuge, e ainda assim se sentir sozinho. O texto nos fala sobre esse primeiro perigo, que rondam os casamentos, que rondam as relações conjugais, o que eu estou chamando aqui de solidão acompanhada. Quando nós casamos, nós desejamos, irmãos, partilhar a vida ao lado das pessoas que amamos. Desejamos desfrutar da companhia, da presença, mas não é isso que acontece em alguns casamentos. Tem muito cônjuge que divide o mesmo espaço, dorme na mesma cama, respira o mesmo ar, mas que está se sentindo sozinho. Em muitos casos, nós estamos falando de duas pessoas que estão juntas, mas que vivem um distanciamento. São dois estranhos dentro de casa. Vive-se junto, mas vive-se de forma solitária. Há muitas mulheres que se sentem abandonadas afetivamente pelos seus maridos. As contas são pagas. Tudo em casa funciona. Mas há uma carência afetiva. Há uma carência emocional. A solidão é uma questão de sentimento, irmãos, e não apenas de presença. Um momento tão importante para Davi e a sua esposa não estava com ele. O primeiro perigo que ronda os casamentos, a solidão acompanhada. Bom, meus irmãos, agora nós vamos aqui ao segundo perigo que ronda todos os casamentos, as relações conjugais. E eu gostaria de convidar você para que voltasse os seus olhos para o verso de número 20. O verso de número 20 diz assim: voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Sabe qual é o segundo perigo que ronda os casamentos?
o vocabulário destrutivo. Veja, irmãos, a nossa tradução é uma tradução eufêmica. Há uma tentativa do tradutor aqui de colocar panos quentes no que está sendo dito por Mical, mas o fato é que Mical está literalmente xingando Davi. Quando nós temos aqui a expressão utilizada, descobrindo-se aos olhos dos seus servos como sem pejo descobre um vadio qualquer, a ideia da palavra sem pejo é sem vergonha, e vadio qualquer, ela está literalmente chamando do seu esposo de vagabundo. Vocabulário destrutivo. Veja, irmãos, não há nada que fira mais uma relação do que as palavras. Há muitas esposas feridas por seus maridos por causa de palavras que foram malditas. Há muitos maridos machucados, feridos, porque suas esposas utilizaram um vocabulário destrutivo para se referir a ele. Eu me recordo de um caso na faculdade, quando eu estava fazendo a parte clínica do curso de psicologia, atendi uma mulher casada há mais de 20 anos, que desenvolveu um quadro de frigidez, porque quando ela estava grávida, o seu marido a insultou, chamando ela com um palavrão. Depois daquele episódio, ela nunca mais conseguiu ter prazer com seu marido. Você controla as suas palavras, mas você não controla os efeitos que a sua palavra recai sobre o outro. Há muitos casais, irmãos, que caminham por um caminho perigoso, porque perderam a doçura no falar, perderam o carinho na hora de se referirem um ao outro. Veja o que diz Salomão no livro de Provérbios: a vida e a morte estão no poder da língua, e o que bem a utiliza comerá dos seus frutos. Há casamentos que estão sendo destruídos pelas palavras. Meus irmãos, existem algumas palavras que deveriam ser banidas dentro da relação conjugal. Aliás, eu queria dar um conselho a você, para que você fizesse um pacto com sua esposa, para que você fizesse um pacto com o seu marido, de banir, excluir do seu vocabulário, do seu vernáculo, estas palavras aqui. Sabe qual a primeira palavra que nós deveríamos excluir do nosso vocabulário conjugal? A palavra divórcio. Existem casais que flertam com muita frequência com essa palavra. E quando essa palavra começa a ser verbalizada dentro da relação conjugal, um grande flanco se abre. Se você, como esposa, disser e materializar por meio de palavras essa expressão para o seu marido: eu quero me divorciar de você, eu quero me separar de você, estou pensando nisso. Você abre no outro uma ferida que por vezes se apresenta como uma ferida incurável. É preciso ter muito cuidado. Uma outra expressão que deveríamos banir da nossa relação conjugal é a seguinte: você é igualzinho ao seu pai, ou você é igualzinho à sua mãe. Por mais que isso seja verdade, todas as vezes que isso é dito num tom de insulto. Uma outra expressão que deveríamos banir das nossas relações conjugais, expressão verbal, é: isso é típico da sua família. Ou, como você é infantil. Ou há maridos que gostam de dizer: você é louca. Todos esses vocabulários, todas essas palavras e expressões, elas
destroem o outro. Eu acompanhei um debate na internet falando sobre relação conjugal e isso provocou algumas risadas em mim. O palestrante falando sobre como os animais estão presentes dentro de toda a relação conjugal e como eles vão mudando à medida que a relação vai perdurando. E ele dizia assim, olha, antes do casamento, os animais estavam presentes ali. A moça chamava o rapaz de meu gatinho, o rapaz chamava a moça de minha gatinha, minha pombinha. E à medida que o casamento se estabelece, a relação vai perdurando e os anos vão sendo acrescidos àquela relação, os animais continuam fazendo parte, mas eles mudam. Mudam de tamanho. E aí a esposa continua se referindo ao marido como um animal, mas não é mais o gatinho. Agora é a anta, agora é o jumento, agora é o porco, agora é o cavalo, agora é a baleia. Então os animais estão sempre presentes. Tenha muito cuidado, meu irmão e minha irmã. Porque se você tiver um vocabulário destrutivo, você vai colocar o seu casamento em grande perigo. Veja que Davi está voltando do culto e ele vem com o propósito de abençoar a sua casa, abençoar a sua família. E quando ele abre as portas da sua casa, ele recebe uma esposa irada, que o insulta, que o chama de sem vergonha, que o chama de vagabundo. Vocabulário destrutivo, rondando aquela família real. Bom, o terceiro e último perigo que o texto nos aponta aqui, meus irmãos, também está no verso 20, mas também no verso de número 22. Vou fazer a leitura destes dois versículos para você entender. Verso de número 20 diz assim, leio mais uma vez este versículo. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse, que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das suas servas, de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Veja o que diz o verso de número 22. Agora são palavras de Davi. Verso de número 22. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas eu serei honrado. Sabe qual é o terceiro perigo que ronda esse casamento e ronda muitos casamentos? É o ciúme doentio. O ataque de fúria que Mical está tendo nada mais é do que uma aguda crise de ciúmes. O texto diz que Davi estava dançando com todas as suas forças. E as servas, havia uma multidão de mulheres ao seu redor. Mical olha para aquela cena e ela fica enciumada. O ciúme, irmãos, em certo grau, ele é saudável. Certa dose de ciúme representa amor, cuidado, valorização. Se você ama alguém, naturalmente você sentirá ciúmes dessa pessoa. Mas há uma questão muito importante que até Paulo suscita isso em 1 Coríntios capítulo 13. O verdadeiro amor, ele não arde em ciúmes. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo lá em Corinto é que essa faceta doentia dos ciúmes é destrutivo. Não há relação que se sustente quando um dos cônjuges ou quando ambos são acometidos por um ciúme desenfreado, um ciúme doentio. O ciúme ele pode destruir uma relação. Isso acontece quando a pessoa se torna obsessiva. Bom, conta-se a história, eu queria trazer essa breve ilustração aqui para demonstrar a você como isso é latente em algumas relações. Conta-se a história de uma mulher que era ciumenta ao extremo. E ela todos os dias monitorava, inclusive o horário em que seu marido religiosamente chegava em casa.
e ele chegava pontualmente. Um certo dia, passaram-se 10 minutos do horário usual em que o marido normalmente chegava em casa, e ela teve um ataque de ciúmes, já começou a pensar uma série de coisas, está me traindo, e aí ela colocou o filho para ligar no celular do pai. O filho tentou 1, 2, 3 vezes e não conseguiu falar no celular do pai. E disse: mamãe, não consigo falar no celular do papai. Uma mulher atendeu e logo desligou. E aí, aquela mulher que já estava tendo um ataque de ciúmes, ela ficou irada. E foi exatamente nesse momento que o marido chegou em casa. E quando ele chegou em casa, a mulher disse: você está 10 minutos atrasado. Com certeza você está me traindo e eu já tenho uma prova dessa traição. O seu filho ouviu a voz da mulher, que trazia inclusive um recado. Meu filho, o que aquela mulher disse quando atendeu o telefone do seu pai? E aí o filho disse: mamãe, a mulher dizia, telefone desligado ou fora da área de serviço. Essa história, irmãos, é uma história pitoresca, naturalmente, mas retrata uma realidade de maneira muito cômica. O ciúme nos leva a isso, a fantasiar realidades que simplesmente não existem, não passam de fabricações da nossa mente. Em certa dose, o ciúme é saudável. Mas, a partir de então, torna-se uma obsessão e torna-se doentio. Estudiosos do comportamento, eles afirmam que o ciúme doentio, ele é típico de pessoas inseguras, com complexos de inferioridade. Pessoas que têm crises de ciúme, elas se sentem sempre ameaçadas por um rival. O sentimento que caracteriza o ciúme é sempre o medo. Medo de perder o outro, medo de ser traído, medo de ser substituído. O ciúme revela insegurança. 3 perigos que rondam os casamentos. O primeiro deles, solidão acompanhada. Segundo, vocabulário destrutivo. Terceiro, ciúmes doentio. Bom, e aqui eu gostaria de concluir então essa minha exposição com alguns conselhos que eu quero dar a você sobre como afastar os perigos que rondam o seu casamento. Como afastar esses perigos? O primeiro conselho que eu gostaria de dar a você é o seguinte: dê à sua família, dê ao seu cônjuge o maior de todos os presentes, a sua presença. Veja, irmãos, não há nada que o outro precise mais do que a nossa presença. Seja presente, presente na vida do seu esposo, presente na vida do seu marido, seja presente. Veja, Mical está perdendo uma grande oportunidade aqui. Davi está realizando um sonho, o sonho da sua vida, e ela deveria estar lá com ele, presente, mas ela não estava. Ele estava sozinho. Dê ao seu cônjuge o maior de todos os presentes. Dê a ele a sua presença. Irmãos, não há nada mais valioso que possamos dar ao outro do que a nossa presença. Seja presente na vida do seu cônjuge. Segundo, não seja econômico em elogiar o seu cônjuge. Não seja econômico. Elogie, e elogie muito. Deixa eu contar um segredo aqui para os homens. Pedir às mulheres aí para taparem os ouvidos, porque essa palavra aqui é única e exclusivamente para os homens. Meus irmãos, todas as mulheres
todas as mulheres, sem exceção. Isso foi um defeito de lote, de fabricação. Todas vieram do mesmo jeito. Todas elas carecem de elogios constantes e diários. Eu sei que você já disse para sua esposa que a ama, que ela é bonita, mas reforce isso todos os dias, porque ela esquece. Não seja econômico em elogiar. Elogie ela para ela, mas não deixe de elogiar ela diante dos outros também. Não perca essa chance. Não seja econômico em elogiar o seu cônjuge. Terceiro e último conselho que eu gostaria de te dar é: tome o melhor remédio contra o ciúme. Sabe qual é? A autoconfiança. Você não precisa viver inseguro. Sabe por quê? Porque a fila era enorme, mas essa varoa decidiu casar com você. A fila era imensa, mas esse varão escolheu você. Então, tome esse remédio da autoconfiança. Deus deu você a essa pessoa. E há um mistério envolvido em tudo isso, porque essa pessoa também escolheu estar ao seu lado. Pelos predicados que você tem, pelas qualidades que você tem, defeitos você tem, inúmeros como eu tenho, como todos nós temos. Mas um dia, essa pessoa se apaixonou por você e viu em você o que ela não encontrou em nenhuma outra pessoa. Não precisa se sentir inseguro. Não precisa ter medo. Tome uma dose de autoconfiança. Eu me recordo de um dia, todos vocês sabem que eu casei com uma mulher muito bonita. Deus foi muito generoso comigo. E um dia, isso faz alguns anos, eu estava passeando com a Emanuele no shopping, estava tendo um stand de exposição lá, e aí um engraçadinho, um rapaz chegou para a gente, e eu estava com a Emanuele do lado, ele chegou para a Emanuele e me ignorou completamente, né? E aí ele chegou para ela e disse: nossa, a senhora deve ser modelo. E aí eu disse: ela é, e eu sou o marido e o empresário dela. Tome uma dose de autoconfiança, meu irmão. Eu baixinho, pequenininho, não tão bonito, mas quem estava do lado dela era eu. Louvado seja Deus por isso. Bom, meus irmãos, eu gostaria de concluir com o último versículo desse texto. O texto diz assim: Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Bom, como eu disse, a história de Davi com Mical começou de maneira muito bonita. Um casal apaixonado, ambos deram provas incontestáveis de amor, demonstrações inúmeras de que queriam construir uma vida juntos enquanto família. Mas o final dessa história é um final muito triste. O versículo de número 23, ele resume como a relação de Davi com Mical prosseguiu dali para frente. Ela terminou a sua vida estéril. Há duas maneiras de nós interpretarmos esse texto. A primeira delas, irmãos, é considerando que Mical não tinha possibilidades biológicas de ter filhos. Essa é uma possibilidade de interpretação. Mas a outra possibilidade, e eu considero ser essa a mais pertinente ao caso, é que Mical não teve filhos até o dia de sua morte, porque Davi não a procurou mais como mulher. Veja, uma história que começou com juras de amor, terminou com esterilidade, distanciamento e frieza. Eu considero ser a segunda opção a mais correta do ponto de vista exegético, porque em nenhum lugar aqui nos diz que ela era estéril, que ela não podia ter filhos.
O que o texto diz é que ela não teve filhos. E a gente sabe que para fazer filhos é preciso ter uma proximidade, e uma proximidade muito íntima. Muito provavelmente, depois desse episódio, houve uma separação de corpos entre Davi e Mical. Não dormiam mais juntos, não materializavam mais o amor entre um e o outro, foram se distanciando, se distanciando, se distanciando. Há muitos perigos que rondam todos os casamentos e nós precisamos ficar atentos a cada um deles. Nesse tempo de pandemia, esse tempo de isolamento social em que você está ficando mais tempo em casa do que normalmente você ficava antes, faça uma coisa: cuide da sua relação conjugal. Invista na sua relação conjugal, com a sua esposa, com o seu esposo. Não perca a oportunidade para que esse tempo, irmãos, seja um tempo de cura para as nossas relações. Seja um tempo de visitação de Deus para as nossas famílias. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu casamento, que Deus visite a sua família. Bom, meus irmãos, nós estamos caminhando para o encerramento do nosso culto. Eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, eu termino esse culto com o coração transbordando na presença do Senhor. Que bênção nós cultuarmos a Deus e sermos, por meio de sua palavra, alimentados, nutridos, encorajados. A minha oração é para que esta palavra traga vida ao seu coração. Que seja um tempo precioso de Deus para a sua família, para toda a sua casa. Quero agradecer você por abrir as portas da sua casa e permitir que a igreja do Senhor adentre. Não se esqueça que estamos orando por vocês. Os pastores da igreja, os presbíteros, estamos todos diariamente intercedendo a Deus. E eu peço ao Senhor para que continue guardando a sua vida, guardando a sua família e te dando muita saúde, não apenas saúde física, mas também saúde emocional e mental. Que Deus nos abençoe. Quero encorajar você para que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que você encaminhe o link para a sua família, para os seus amigos, para pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Sejamos missionários e compartilhemos a palavra do Senhor com o próximo. Que Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana na presença do nosso Salvador. Eu tenho certeza que essa próxima semana será uma semana de boas notícias. Que Deus nos abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão, as consolações, o conforto e os dons do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família, seja com o povo do Senhor espalhado pelos 4 cantos desta terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe.